Amazonas moreno, tuas águas sagradas são lindas estradas, são contos de fadas, oh meu doce rio. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Encantadas Podcast. Eu sou a Marta. Eu sou a Maria Júlia. Eu sou a Letícia. E eu, Gabu. Nós, do Encantada Podcast, vamos fazer agora o episódio 4, o encerramento do podcast. Quer dizer, encerramento se vocês não quiserem mais episódios. Se quiserem, a gente pode até fazer o 5º. Mas, dessa lenda, a lenda de Cobra Honorato e Maria Caninana, nós vamos fazer um encerramento com o episódio 4. Nesse episódio, nós vamos avaliar o nosso podcast e junto com vocês dizer... Então, o que vocês acharam do nosso podcast? Nós vamos querer o feedback de vocês também. E aí, a gente vai fazer uma avaliação de como foram os episódios, o que significou para nós também. E a partir dessa avaliação, nós vamos depois, né? A gente faz o fechamento e para ver novas perspectivas em relação ao nosso podcast. Partindo do ponto de vista da Estés, que ela questiona e que eu acho pertinente a gente trazer para a nossa discussão do podcast, ela fala assim, que, por exemplo, nas lendas, nas histórias contadas desses povos, não existe, por exemplo, para você manter relação sexual com alguém, você não precisa casar para isso. E no caso da religião cristã, para você manter relação sexual, você precisa o quê? Casar antes. Você casa, é aí que você faz. Então, assim, como os irmãos Grimm eram religiosos e evangélicos, então você precisava, você transformava a história. Você transformava a história para poder Deixar ela mais bonita, mais bem aceita perante a sociedade. Isso, ser aceita pela sociedade e os irmãos não se... Como é que a gente pode dizer? Os irmãos não ficarem... Mal vistos. Não, os irmãos não se acharem que era algo pecaminoso. Pronto, vamos colocar assim. Então, assim, por exemplo, a história de João e Maria, né? Que nós colocamos aqui, o Gabu colocou aqui. Então, assim, na história de João e Maria, eles suavizaram a história, porque eu assisti um novo filme sobre a história de João e Maria e é totalmente diferente da história que nós conhecemos quando criança. Apesar de ser uma história já pesada, né? Que nós hoje, a gente tem um outro olhar, a gente vê que é uma história muito pesada, porque a bruxa, além de querer comer as crianças, literalmente, os mantinham em cárcere privado. Então, mas assim, a história contada que eu assisti no outro filme é muito pior do que aquela, que realmente era uma história bem... Então, assim, o que dizem é que os irmãos Grimm, eles suavizavam a história e deixaram as histórias mais cristãs, né? Então, é nesse ponto que ela questiona e coloca, né? Então, na visão da Estés, e eu concordo também, ela diz o seguinte, que os irmãos Grimm, eles transformavam as histórias nesse sentido, eles cristianizavam as histórias. Por exemplo, símbolos pagãos que tinham nas histórias, eles colocavam símbolos cristãos. Uma curandeira viraria uma bruxa. Uma criança que nascia no solstício, ela iria nascer no Natal. Então, assim, eles iam cristianizando as histórias. E aí, uma pergunta interessante que o Gabu fez. E na Amazônia também acontecia isso? Então, a gente pode colocar aqui para discussão entre nós e vocês também, saber a opinião de vocês, se vocês acham que aqui na Amazônia ocorre do mesmo jeito.
Então, assim, e na Amazônia, nas lendas amazônicas, acontece isso? Então, a gente debatendo entre nós aqui, nós ficamos pensando, né? O próprio nome das cobras dada pela indígena, que é Maria e Honorato. E, então, o nome dos dois são nomes cristãos e na história, na lenda, eles falam que eles são batizados. Antes de Maria jogá-los no rio ou colocá-los no rio, ela batiza as crianças com nome cristãos e solta as crianças não, né? As duas cobrinhas. Então, a gente se dá conta da influência cristã nas lendas amazônicas também. Sim, é bem nítido, né, no decorrer das lendas que são contadas, como isso influencia na contação dessas histórias. Quando a gente vai fazer um paralelo com a lenda do Boto, a lenda da Iara, sempre tem esse paralelo de o bem vai vencer o mal e vice-versa. E isso também reflete na história deles dois, da Maria com o Honorato, porque eu acho que é cultural também, né? Pela influência da Igreja Católica. Sim. E agora das igrejas evangélicas. Então, acaba... E a gente vive num país, entre aspas, né, cristão. Então... Que deveria ser laico, mas tudo bem. Exatamente. Então... Bom, já puxando o gancho daquilo que eu tinha falado sobre os alunos que nos acompanham aqui no podcast e como que isso é importante para vocês. A gente traz essa pauta de que como esse gênero, assim, trabalhado digitalmente falando, como que ele é importante. Antigamente, a gente não podia encontrar Bom, puxando um gancho daquilo que eu já tinha falado sobre a lenda e sobre como que ela é importante pra gente como um todo, a gente traz Bom, já puxando esse gancho do que eu já tinha falado antes sobre a importância das lendas, como que ela contribui pra gente, pra nossa cultura, pra tudo, a gente apresenta esse gênero de maneira digital, como a gente está trazendo aqui pra vocês. Através de um podcast, mas a gente pode encontrar as lendas em diferentes suportes. A gente pode trazer ela através de livros, de panfletos, de mangás, como era antigamente, através da oralidade, como era passado antigamente pra gente, revistas, blogs, jornais, até mesmo aqui no projeto a gente trabalha de diferentes maneiras. A gente traz videoaulas, a gente traz sites, podcasts, outros podcasts que falam sobre outras coisas, sobre outros gêneros, e isso é importante. É importante porque, como eu tinha falado anteriormente, a única experiência que a gente tem com lenda, assim, na estrutura, na educação, é naquela parte. A gente fala sobre o que é gênero e tal, o que é a lenda, apresenta umas lendas assim. E isso não estimula a curiosidade. Isso não estimula a curiosidade do aluno, não estimula a pessoa a querer saber mais, a se aprofundar mais nisso. E isso é muito importante. Trazer esses gêneros de maneiras diferentes, em suportes diferentes, apresentar as lendas de maneiras diferentes também, é importante para trazer isso para o aluno, para aproximar isso dele, deixar mais perto da realidade dele e também para que gere um interesse maior. Interesse para que o aluno queira saber mais, queira se aprofundar mais no assunto e gostar disso. É por isso que a gente está aqui. Esse é o nosso objetivo. Então, para finalizar o podcast de hoje, nosso encerramento, a gente estimula, a gente deixa aqui uma espécie de apelo, mas estimula que isso seja aderido dentro das salas de aulas. Então, para finalizar, a gente deixa aqui nosso incentivo, até mesmo nosso apelo, para que esses gêneros digitais eles sejam mais difundidos, eles ganhem mais notoriedade e que eles sejam incluídos dentro da sala de aula também. Que os professores que estiverem nos escutando ou os alunos deem essa sugestão, porque é importante trazer lendas e qualquer outro gênero de maneira diferente, para que isso estimule o aluno a se interessar mais por isso,
pelas lendas, para conhecer mais, porque isso é importante, trazendo para o nosso gênero, a lenda, é importante, como eu já falei, para a gente conhecer a gente mesmo, para a gente conhecer nossa cultura, conhecer nosso estado. Então, a gente deixa aqui esse estímulo para que seja incluído, para que seja adepto. Então, a partir da sugestão da Maria Júlia, nós queremos dizer assim, o que nós chamamos de novas praxis de ensino-aprendizagem. Esse é o desafio que nós colocamos para os professores, professoras, alunos e alunas que também sugiram e vivam esse tipo e essa nova realidade de contar história, de ouvir lendas, mitos e várias outras formas, como já foi dito e colocado aqui. Também, para ajudar, nós já sugerimos alguns livros durante o podcast e tem mais um que eu gostaria de sugerir, que é organizado pela nossa professora Socorro Viana de Almeida, que é o livro Percursos Semióticos e Discursivos em Gêneros Textuais Contemporâneos. Então, dentro desse livro tem a lenda da cobra Norato. E nessa lenda, ela coloca uma outra perspectiva a partir da limpeza e o cuidado com os rios, com o meio ambiente. É muito interessante. Então, nós sugerimos também esse livro para que vocês possam ler. Então, assim, nós gostamos muito desse projeto, desse desafio posto para nós. E o mesmo desafio nós colocamos para vocês também. Então, foi uma experiência muito gratificante para nós. Foi um desafio que nós aceitamos, nós gostamos. E se vocês gostaram também, quem sabe a gente não dá continuidade ao nosso podcast. Depende de vocês. Com isso, a gente gostaria de agradecer, principalmente a vocês que estiveram nos acompanhando nesse processo, no período do podcast, por aguardar nossos podcasts, agradecer por... Com isso, a gente gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que esperaram ansiosamente pelo nosso podcast. Queria agradecer também às pessoas que estiveram comigo aqui nesse trajeto. Foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito interessante, uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, que a gente, acredito que todo mundo aqui nunca tinha pensado em fazer, mas foi uma experiência muito legal. A gente gostaria de agradecer também a nossa professora, Socorro Viana. A gente gostaria de agradecê-la por essa oportunidade. Foi muito gratificante, como a Marta falou. E também incentivar para que vocês escutem os outros podcasts, os outros materiais que a gente tem no projeto. Tem muita coisa boa aqui no canal. E a gente gostaria de incentivar vocês a escutar, a ver também, porque é interessante, é importante, principalmente nesse processo, nesse período que vocês estão passando. No caso dos alunos, estão passando pela escola, pós-pandemia. É importante que vocês se interessem por isso. Com certeza vai agregar muito a vida de vocês. Então, a gente gostaria de incentivar para que vocês ouvissem e vissem os outros vídeos aqui do canal. Qual é o canal mesmo, Maria Júlia? Qual é mesmo, Maria Júlia, o canal? O canal é o Letras em Rede, também tá no YouTube. E se vocês puderem dar uma passada, dar uma acompanhada, se inscrevam no canal também. Deem like nesse vídeo, comentem, qualquer coisa que vocês quiserem. Se vocês gostarem, a gente gostaria desse feedback também. Se vocês gostaram, se vocês acompanharam, se isso agregou em algo pra vocês, futuras discussões que vocês gostariam ou qualquer coisa do gênero. A gente ficaria muito feliz se vocês comentassem. E obrigada. Obrigada. Obrigado. Então, dessa vez não tem até a próxima, mas quem sabe, hein? Ficamos nessa. Esse foi o Encantada Podcast e nós ficamos por aqui. As ondas do mar